Agora passa a palavra para Rodolfo, que o pessoal já fez uma brincadeirinha, né, que ele está com a cara meio triste. Mas eu acho que é pela qualidade do futebol apresentado, né, Rodolfo? Acho que conta isso também. Eu já vou deixar o meu palpite aqui. Tá? Lógico que possível tem campeonato para isso. A diferença de fato em pontos ainda não é tão brusca, mas eu vejo como cada vez mais improvável, né? Sobretudo porque a gente está falando efetivamente do pior time do campeonato hoje. Inclusive, isso pode se manifestar na tabela já a partir de amanhã, caso o Vila Nova pontue. O próprio Vila Nova, há 5 rodadas, eu falei isso no podcast passado, se o Vila Nova vence amanhã, ele vai a 20. 5 rodadas atrás ele tinha 12 pontos, o Náutico tinha esses mesmos 18. Então foi um time que estancou no campeonato, foi um time que viu ali uma margem de organização jogando com 3 zagueiros, mesmo nessa formação tinha voltado a sucumbir e agora colapsou de vez. Né? Esse discurso que Clauber trouxe, eu estava ouvindo aqui, né, um paralelo a essa coletiva para poder me basear, e de fato é o que me preocupa muito, sabe? Eu não me apego tanto a essa questão da diferença de pontos desde que você tenha um alvo, sabe? Você, como havia em 2020. 2020 o Náutico estava, como o Clauber trouxe ali no contexto da chegada de Hélio, a 8 pontos de deixar a zona de rebaixamento, mas além do ambiente estar muito blindado pelo treinador, que fechou esse discurso de não vamos cair, de você ter muito mais recursos a nível de elenco, o Náutico colapsou ali por outros motivos, mas tinha Eric, se redescobriu um Brian em uma outra função, tinha um Camutanga como um pilar defensivo, e o Náutico respondeu. Mas o principal aspecto naquele momento é que havia um alvo para entrar, para fazer a troca com o Náutico, que era o Paraná. Um Paraná em franco descenso, um Paraná vivendo uma crise, e hoje eu nem vejo esse alvo, tá? Um time que esteja anunciada a possibilidade de parar no campeonato como o Náutico parou, e eu nem vejo uma margem de recuperação do Náutico. De repente o Náutico pode empatar a partida com o Operário, pode até vencer lá dentro, mas ainda assim isso vai ter um peso muito mais motivacional do que o indício de que o time engrenou. E o Náutico precisa disso, aí precisa engrenar, precisa de ritmo de pontuação, acima de tudo. São 17 rodadas agora, né, que restam, e não há assim, margem para continuar evoluindo gradativamente, porque hoje foi o que a gente viu, uma evolução gradativa na organização do time no primeiro tempo, na postura que funcionou, né? O Bahia não conseguiu agredir tanto, o Náutico também não agrediu, mas sofreu bem menos do que, por exemplo, no jogo contra o Grêmio, na arena do Grêmio, o Náutico foi bombardeado no primeiro tempo, acabou 1-0, mas o Grêmio botou bola na trave, o Grêmio chegou várias vezes, a cada 1 minuto praticamente o Grêmio finalizava uma bola no defensor do Náutico. Então o Náutico mereceu muito sair perdendo naquele primeiro tempo, e contra o Bahia não. Apesar de também levado uma bola no travessão ali, o Bahia não conseguiu agredir tanto o Náutico, mas a partir do momento que o time cansa, a partir do momento que trocas necessárias são feitas, existe um colapso, né? Hoje ele mais uma vez veio a partir da bola aérea, com um gol merecido do Inácio, um zagueiro interessantíssimo aí, que o Bahia captou desde cedo para o time de transição, né? Ele não foi uma contratação feita pelo principal, o Bahia contratou, botou ele para desenvolver, emprestou para a CSA, emprestou para a Chapecoense e hoje colhe os frutos disso. E ali é uma sentença de derrota, porque o Náutico é um time sem poder de reação. É um time que não... Até virou 2 vezes partidas no campeonato, as vitórias de fora de casa com o CRB e Brusque, mas em contextos muito específicos do cenário da partida mesmo. Não é uma equipe que tem essa capacidade, pelo contrário, a gente viu o quanto o time sentiu aquele gol com o que aconteceu no segundo. Um lateral ofensivo para o Náutico que resulta num gol chocante do Bahia, né, num erro da dupla Ralf e João Paulo, partindo do Ralf. E eu vejo isso, né? Eu vejo um time caminhando, eu não vou dizer que está caminhando a passos largos para o rebaixamento, porque foi uma semana agora praticamente desde o jogo com o Londrina, vai ter mais uma semana até o Operário, então pelo menos está se dando tempo de trabalho. Mas é muito pouco, sabe? Porque são muitos jogadores no departamento médico. O Náutico hoje se apressou em trazer 3 reforços indicados por Elano, todos no banco de reservas e nenhum foi acionado. Então, até o racional dessas ações emergenciais está ficando difícil de entender. E à medida que você vai vendo a diferença aumentar, naturalmente vai se gerando um clima de caos. Amanhã o Náutico... Os 2 primeiros times fora da zona de rebaixamento são justamente Operário e Ponte Preta, e eles jogam amanhã em Campinas. Então, se empata
o cenário é caótico, se um vence, ou quem é que vem a vencer o cenário é caótico, já é já é, não de agora, não a partir dessa derrota para o Bahia. O cenário já é caótico algumas rodadas, agora só começou a ser tratado dessa forma a partir da derrota para o Londrina na rodada anterior. E não, aí entrando mais na avaliação do jogo em si, como eu já disse, para mim o Náutico mereceu perder. Talvez tenha sido o jogo que o Náutico conseguiu segurar por mais tempo um nível de performance. Mas é a quinta derrota consecutiva e a quinta partida que o Náutico merece perder. E isso diz muito sobre o momento da equipe. Para esse jogo, né, eu acho que o Elano ele mandou em campo, a gente pode discordar aqui, de repente, da utilização de 2 zagueiros canhotos, e a gente viu essa dificuldade, sobretudo no segundo gol do Bahia, né, que é uma bola recuada para o João Paulo. Qualquer jogador, destro ou canhoto, teria dificuldade de dominar aquela bola, mas isso refletiu talvez com um pouco mais de intensidade no caso do João Paulo como canhoto. Mas, no geral, ele escalou o que tinha, só que o que o Náutico tem hoje é muito insuficiente para uma Série B, porque são muitos jogadores com características similares, né? Você tem Vitor Ferraz, você tem Souza, você tem Jobson, você não, né? Em todo esse meio de campo você não tem o primeiro volante, você não tem o primeiro volante, você não tem o cão de caça ali, eu não estou falando nem do volante caceteiro, eu estou falando de um cara com a capacidade alta de marcação, só isso. Então o Náutico não tinha esse jogador nessa escalação. E além de serem jogadores que exercem funções diferentes, nenhum consegue dar intensidade em transição. Nenhum. Logo no começo do jogo, teve uma bola que o Lucas Perry repôs com... acho que ali na casa antes dos 10 minutos, uma bola que ele colocou nas costas da defesa do Bahia, né, um cruzamento que ele encaixa, joga, repõe para o Chiesa consegue pegar, e quando ele domina e gira, você não vê quase ninguém do Náutico chegando na transição, porque é um time muito lento. E foi a característica de desenho dessa equipe. São jogadores muito técnicos, mas jogadores que não acrescem com tanta intensidade. E tudo bem você ter 2, você ter 3 desses jogadores, mas quando você povoa seu time inteiro, do meio para frente assim, numa competição pegada como é a Série B, eu vejo uma desvantagem. Então esse é mais um aspecto que para mim conta pontos contra o Náutico, né? Uma equipe que precisa muito mais da transpiração nesse momento do que da técnica. Porque técnica tem desde o início. O Náutico tem, desde a primeira rodada, Jean Carlos. Jean Carlos há 2 temporadas sobra na Série B. Essa é a pior que ele faz, caiu coletivamente junto com todo o grupo. Mas o Náutico tem Lucas Perry, que é um dos melhores goleiros da competição. Não estou aqui dizendo que é um grupo montado para no papel brigar por acesso, mas é um grupo nome a nome, suficiente para você estabilizar no meio de tabela. Agora, a falta de harmonia das peças que foram trazidas com a natureza da competição pesa muito. É o que eu falei, Ju, são 9 gols tomados em segundo tempo. Quando chega ali por volta dos 25, né, ao invés de expectativa para o fim do jogo, né, de levar um ponto para casa, você passa a entrar em pânico, sabendo que essa é a janela mais vulnerável do Náutico, que qualquer incidência ofensiva adversária tende a resultar em chances claras de gols. E aí nem sempre o goleiro vai resolver, nem sempre o Náutico vai contar com a sorte que já teve em outros momentos do campeonato. O Náutico já teve Lucas Perry defendendo o pênalti, trazendo ponto para casa. O Náutico já teve Lucas Perry fazendo milagre. E o que falta de constância são boas partidas. E você conta nos dedos as partidas que o Náutico fez superior ao adversário nessa Série B. A última agora já fazem 6 jogos, que foi a vitória contra o Novo Horizontino. E o que Clauber trouxe para mim é o caso mais sério. Você tem um treinador recém-chegado, numa oportunidade que ele disse vir abraçando com todo gosto, de ter estudado a equipe, de saber da dificuldade do momento. E na segunda partida, na segunda derrota, e essa era uma derrota, como eu falei, muito na conta. A do Londrina não. A do Londrina foi bem doída, porque era jogo em casa, não é o maior dos adversários. Foi de virada Náutico, também, né, Rodolfo? E o Náutico sai na frente. Então ali foi uma derrota doída. Hoje ela foi doída também, muito mais pela elasticidade surpreendente do placar, a partir de um jogo que caminhava ali para o empate. Mas era uma derrota na conta. E aí você, depois disso, no momento que você precisa dar uma estabilizada, você tem uma coletiva em um tom totalmente derrotista, em um tom entregue. E de um treinador que, de certa forma, tem uma zona de conforto, e aí, Clauber, pode falar. Rapidinho, só para aproveitar que você trouxe de novo esse tema, né? O Murilo Tinoco está aqui comentando no Twitter, né? Que pelo comentário que você e Clauber fizeram em relação a essa
coletiva de imprensa do Elano, ele foi parar para ver a entrevista, né? Porque realmente é algo para se ter em consideração, porque isso reflete também, né, os bastidores da equipe e, de repente, traz algumas explicações pelo abatimento até do time e o que pode vir a acontecer nos próximos jogos do Náutico. Claro, e esse é um ponto central para mim. O Náutico não contratou Elano para ele fazer o Náutico passar a jogar um futebol. Isso vai ser talvez uma necessidade. Mas, acima de tudo, o Náutico contratou Elano para tirar o Náutico dessa condição desfavorável, dessa situação caótica. E alguns outros treinadores já conseguiram mesmo sem praticar um bom futebol, baseados na necessidade de pontuar. E aí, Elano, ele tem, ao meu ver, uma zona de conforto muito grande, que é oriunda de uma tomada de decisão, ao meu ver, completamente descabida do Náutico. Acho que o Cláudio pode confirmar até, antes de eu contextualizar, que é o contrato de Elano até o fim de 2023, né, Cláudio? Exatamente. E aí, 1 ano e meio assim, aí de contrato. Isso me assusta muito, Ju, sabe? Porque, assim, isso revela tanto ignorância do momento que o Náutico vivia já, assim, eu tô falando de 2 semanas para trás, tá? Não tô falando de um mês, nem de 2. Eu tô falando de 2 semanas atrás, quando o Roberto Fernandes foi demitido e o Náutico se viu sem treinador. O cenário já era caótico. Já era caótico. O Náutico já demonstrava ser a equipe de pior rendimento na Série B. O Náutico já estava consolidado na briga contra a queda. E nesse cenário, o Náutico optou por trazer um treinador com contrato até o fim de 2023, sendo um clube que não consegue começar e terminar a temporada com o mesmo treinador há quase 20 anos, a última vez foi em 2004, está muito próximo de bater 20, e mesmo nessa gestão, que até tem uma média de trabalho mais longeva de treinadores, isso nunca aconteceu. 1 ano e meio de trabalho nunca chegou perto de acontecer. Sobretudo nesse momento de dificuldade. Então, revelou tanto uma ignorância muito grande dessa necessidade de trazer um treinador para chacoalhar, sabe, e reverter o quadro, quanto uma presunção, porque, ao meu ver, quando você traz um cara com 1 ano e meio de contrato, é porque você tem a confiança de que você vai estar, no mínimo, onde você já está. E o Náutico não tinha margem nenhuma para ter essa confiança, de trazer Elano com a segurança de que vai estar jogando a Série B do ano que vem. E aí, essa coletiva de Elano, para mim, ela mostra uma zona de conforto muito grande, como se o papel dele hoje fosse melhorar o futebol do Náutico, sabe? Fazer o Náutico hoje uma equipe com um futebol mais vistoso, um futebol mais conceitual, e não é isso. Não é isso. Ela não precisa de pontos para poder dar sequência a esse contrato, porque independente do Náutico ter condição ou não de demitir Elano pagando multa, não sei, aí eu não sei realmente como é que está previsto isso em contrato. Se tiver uma multa, o Náutico é um clube que historicamente não respeita, porque Hélio dos Anjos saiu botando na justiça, Gilmar Dalpozo saiu num caso bizarro em que ele foi rebaixado a treinador do Sub-23 para que o Náutico não tivesse que demitir, e aí ele pediu demissão, processando o Náutico, alegando que... Não sei nem o que ele alegou, mas, de qualquer forma, ele não pode ter essa linha de eu vou até o fim se me deixarem aqui, porque é meio que você entregar, sabe? Eu não tenho muito o que fazer. É isso que eu tenho. E ele já sabia que era. Ele disse que conhecia o elenco do Náutico a fundo, que vinha acompanhando o time no campeonato, e isso revela uma descontextualização muito grande da necessidade que o time tem hoje para poder reagir em relação ao que ele tem pregado. E aí eu vou fazer uma coisa aqui que, assim, foge totalmente do meu escopo de análise e avaliação, que é eu defendo permanência de treinador até onde seja necessário. Eu não estou aqui dizendo que o trabalho de Elano é ruim dentro de campo. Elano chegou há 2 semanas, Elano conseguiu fazer a equipe evoluir, e isso, não estou julgando isso a nível de cobrança, sabe? Não estou dizendo que o Náutico deveria ter apresentado algo muito acima do que foi visto hoje. Mas se a perspectiva dele for essa, de jogar um campeonato com favas contadas e esperando ver o que é que dá, então é melhor corrigir o erro enquanto é tempo, porque ainda restam 17 rodadas. Eu não acredito que quem quer que seja vai conseguir fazer essa reversão. Essa é infelizmente, é a minha crença. Agora, ela não pode ser a conduta da direção do futebol do Náutico ouvindo isso. Então, ou você cobra com algum afinco o treinador em relação a essa postura, estou falando exclusivamente da postura, não tem nada a ver com o trabalho de campo. Mas
Não dá para você ir para o jogo em Ponta Grossa para ver o que é que vai dar lá. É um concorrente direto do Náutico, é o primeiro time acima do Náutico na zona de rebaixamento, então naturalmente é o alvo a ser perseguido no momento. É o time a ser perseguido. E aí você não pode ir para esse jogo ouvindo do treinador que acabou de chegar que se deixarem, ele vai até o fim. Ele tem que ter a confiança de que em 3 rodadas o Náutico vai estar fora. Não é que vão deixar, é que ele vai impor essa permanência pelo trabalho dele, pelos resultados que ele vai conquistar. Eu não sinto nenhuma segurança hoje em Elano. Eu já não tinha, e aí de novo, para encerrar essa linha de análise, não porque eu não acho que ele tenha capacidade, não porque eu discorde do que ele está tentando implementar, mas porque para mim o Náutico trouxe um treinador totalmente desabituado a esse nível de pressão. Né? Quando viveu algo parecido no Figueirense, ele não teve sucesso. Era um caso bem diferente, porque o Figueirense vivia uma crise que ia muito além da dificuldade em campo, mas não teve sucesso, e o Náutico ou ignorou ou escolheu ignorar isso. Para mim foi um erro. Agora, ouvindo o que eu ouvi na coletiva, se torna inadmissível o Náutico não ter, no mínimo, uma cobrança e chegar, meu velho, não foi para isso que a gente te contratou. Ele tem que ser o escudo desse elenco e, ao mesmo tempo, um porta-voz para a torcida de que tem margem para acreditar. Senão, aí não vai ter nem o respaldo de trabalho interno e nem o apoio da torcida, que é uma das poucas coisas que resta para acreditar como diferencial.